Olá, povo de Deus. Olha, eu aqui de novamente para ler a Bíblia para vocês. Abra a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler para vocês. Davi é constituído rei de todo o Israel, né? Mas deixe o seu likezinho aí, né? O seu joinha para ajudar o canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Como eu li no livro anterior, né? O último versículo lido do vídeo anterior foi anunciada a morte de Saul a Davi, né? Davi já era rei, mas não tinha o título ainda, né? E agora Davi, segundo Samuel, Davi agora vai se tornar de verdade o rei constituído, né? Um rei constituído para reinar sobre esse povo israelita, né? Sobre esse povo israelita descendente lá do Egito, lá do Egito, onde eles viveram na escravidão. Esse povo aqui não tiveram nenhuma escravidão lá no Egito, mas seus pais de antigamente, os seus tataravós, né? As famílias dos seus tataravós, ou antes dos tataravós, sofreram muito como escravo lá no Egito. Então, essa geração foi morrendo, os que vão ficando velhos, vai nascendo outros israelitas, e aqui, como em todos os outros livros que eu li, né, na Bíblia, está falando da trajetória do povo israelita que Deus tirou lá do Egito e levou para a sua terra que mana leite e mel. Só que esse povo israelita, muito rebelde, né? Quando ele não se bandeia para o lado da legião do mal, então em suas terras vem o povo da legião do mal a destruir e tomar tudo que ele tem. Então Deus, como esse povo é um povo escolhido de Deus, esse povo israelita, eles são israelitas, não é por causa do país Israel, mas sim por causa de Jacó, que trocou de nome quando foi para o Egito, quando seu filho era governador. O nome dele era Jacó, mas Deus disse: ao entrar no Egito, teu nome vai se chamar Israel, né? Por isso que tem esse povo israelita devido a Jacó, né, que foi trocado de nome quando foi para o Egito. Mas esse povo sofreu uma trajetória muito grande, de lá para cá, para a sua terra prometida, e os seus antepassados morreram e foram deixando aquilo que Deus ensinou desde quando eles saíram do Egito, as suas leis, desde quando saíram do Egito, né? Os seus mandamentos que eles deviam fazer de geração em geração. E essa geração está aí, esse é o povo israelita, e esse povo israelita vão sempre sendo afligido. Quando eles não são afligidos pela desobediência, mas a legião do mal vem afligir ele, guerrear contra eles, querendo tomar tudo que eles têm, né? Então, Deus, como toma conta desse povo desde lá, né? Então, Deus vai instruindo pessoas, né? Vai colocando pessoas para tomar conta desse povo israelita, para eles não sofrer tanto, né? E agora foi Samuel, foi Saul, e agora é Davi que vai tomar conta desse povo israelita. Davi é constituído rei de todo Israel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebron e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também, outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas
com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás o príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram ao Davi rei de Israel. Né? Ungiram Davi sobre rei de Israel. De idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Né? Ele tinha 30, com mais 40, 70. Aos 70 anos, ele parou de reinar sobre o povo israelita. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, e a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entra nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiro a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. E tomou Davi mais concubina e mulheres de Jerusalém, depois que viera a Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Elibar, e Elisua, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifilete. Ouvindo, pois, os filisteus que havia ungido a Davi um rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregamos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então, todo esse povo, todo esse rei,
todas essas pessoas que Deus escolhia para defender o povo israelita, eles só conseguiam ganhar desses filisteus, desses guerreiros filisteus, porque Deus dava a condição de eles perecerem, de eles morrerem na mão do povo israelita. O povo israelita, por si só, nunca conseguiria vencer os filisteus e nenhum outro tipo de guerra que se viesse contra o povo israelita. O povo israelita não se conseguiria senão pela mão de Deus, porque Deus dava 1 para 1000. Né? O povo israelita era um povo israelita para, digamos assim, para 1000 filisteus. Então, um homem só do povo israelita vencia 1000 filisteus. Né? E aí, tantos outros que tentaram destruir o povo israelita. Também muitos israelitas morreram ao fio da espada, porque eles abandonaram Deus e Deus deixou que eles fossem destruídos pela sua desobediência. Isso está escrito na Bíblia, e se você ver, seguir a sequência dos vídeos, vocês vão aprender de toda a trajetória da criação do mundo de Deus, do mundo em que vivemos, da destruição que Deus fez à sua criação e à sua nova geração, criada por Noé, onde continua sempre a legião do bem e a legião do mal andando lado a lado até os dias de hoje. Mas desse povo, desde um povo de Noé que vem de lá para cá, Deus sempre expulsou um povo escolhido, como Jacó, Isaac, né? E etc, e etc. São povos escolhidos de Deus, que alguns morrem porque Deus deixa, porque eles são rebeldes, e alguns estão sobrevivendo até os dias de hoje. Essa nação está sobrevivendo porque Deus institui guerreiro para os salvar da mão dos malditos da legião do mal, da legião de Satanás, porque esses filisteus são da legião de Satanás, são um povo que adora outros deuses, né, que fazem estátua e chama de deuses. Deus não precisa disso, Deus é único, Deus é amor, e certamente ele ama esse povo israelita, mesmo sendo rebelde. Então, como esse povo vem guerreando contra os israelitas, né, tem baixa, tem povo para salvar ele, como agora Davi, que vai os livrar da mão dos filisteus, que é uma grande nação guerreira da legião do mal, que vem destruindo a legião de Deus, a legião do bem. Então, Davi vai combater, Deus vai dar o poder a Davi e seus guerreiros para destruir os filisteus. Não é por Davi só, nem pelos seus homens, que eles conseguem destruir os seus oponentes. Não, não é. Não é. Eles conseguem destruir porque Deus dá o poder para ele e seus guerreiros poder destruir esse povo filisteu, porque por ele só, por si só, eles não conseguem os destruir, né? Como Davi destruiu Golias, um filisteu gigante do exército filisteu na época de Saul, né? E Davi, esse próprio Davi pequenino, destruiu o gigante, né? Destruiu, e Davi se tornou um guerreiro desde então, né? Um guerreiro abençoado por Deus, e nem tanto é o Senhor, né? Deus que dá na mão do povo israelita todos os seus oponentes, porque Deus faz com que eles tenham força de destruir esse povo que os aflige em guerra e em outras coisas. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, né? Entregai-me nas minhas mãos. Isso é o que Davi está pedindo a Deus: entregai nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe,
porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Quando Deus diz entregarei, não precisa nem, se for o caso, de eles nem guerrear. Basta eles ver o povo israelita que eles caem de costa e morrem assim, Deus queira. Né? Como está dizendo aqui, que Deus vai entregar os filisteus nas mãos de Davi e de seu exército. Por quê? Porque Deus é quem vai dar o poder de destruição, né? Então foi Davi a Baal, Perazim, e feriu-os ali Davi e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Né? Baal é um grande ídolo do povo, né? Do povo filisteu, é um ídolo de Satanás, né? E deixaram ali os seus ídolos, que é o que eu estou falando, que eles adoram ídolos. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir e se estenderem pelo vale de Rafaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás mais, rodeia por detrás deles e virá a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha pelas copas das aroeiras, então te apresentarás, porque o Senhor saiu então diante de ti e aferir o arraial dos filisteus. Então, eles vão só porque para cumprir a missão, mas quem faz o serviço é Deus, né? Deus é quem dá o poder de destruição. E fez assim como o Senhor lhe tinha ordenado e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gaza, né? Davi traz a arca para Jerusalém. É o que eu estou falando, é o que eu estou falando. Essa arca veio desde lá depois da saída do Egito. Essa arca é muito antiga, essa arca é muito poderosa. Essa arca é o poder de Deus que eles carregam, mas nem sempre eles estão a favor do que Deus os ordena. Então, Davi traz a arca. Essa arca veio desde lá do tempo de Moisés, foi Moisés que fez com que construísse essa arca para esse povo israelita, né, seguir como escudo, né, um escudo e guardar as leis que Deus tem dado a esse povo, né? Então essa arca agora vai passar para a mão de Davi, né, porque Davi é o rei, né, e nessa arca tem as tábuas da lei, tudinho é carregado. Esse povo israelita sabe de todas as leis que tem dado a ele, porque é passado de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho, e etc, e etc. Né? E vai nascendo os morrendo, os velhos e os novos vão seguindo os mesmos mandamentos, né? Os mesmos mandamentos. Essa é a trajetória do povo israelita desde a saída do Egito até aqui. Em 2 Samuel, não é o relato da trajetória do povo em seus termos, né? E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido para Balaim de Judá, para levantarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aioiô,
filhos de Abinadab guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus, porque essa arca, só quem tocava era os sacerdotes escolhidos por Deus, só o povo designado para pegar na arca, não na arca, mas nas hastes que sustenta ela. Então ninguém poderia tocar nessa arca. Eu não teve uma passagem num vídeo anterior que os filisteus tomaram essa arca e não sei como eles não morreram, não relatou, não teve relato de nenhuma morte dos filisteus se tocaram na arca ou não. Mas aqui, se os israelitas tocarem, ele morre como esse que morreu, né? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, né? E Deus o feriu ali esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom e o giteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiro cevado. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levava Davi e todo o Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração, e introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor.
E acabando Davi de oferecer os holocaustos e oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e a cada um bolo de pão e de um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva de seu servo, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste dela serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia de sua morte. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificai-me-ás tu uma casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome que há, das grandes que há na terra. Que Deus, Davi e todos os outros guerreavam, ganhavam essas guerras, poderia destruir facilmente os seus inimigos, mas não era com o poder de si, mas com o poder de Deus, porque Deus era quem dava a força, a habilidade de eles conseguir destruir os seus inimigos, porque por si só
eles não o conseguiriam de maneira alguma, né? E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflija como dantes. Então, nessa cidade que Davi é constituído, Deus quer que Davi faça a casa para colocar a arca, né? E que seja dali, ela não saia mais, né? Durante a parada desse povo israelita, vai ser eternamente agora nesse lugar, né? Porque é onde a arca vai ficar. Davi vai constituir um templo para colocar essa arca e vai ficar lá perpetuamente até a destruição do templo, né? Esse templo vai ser destruído em breve, né? Mas até lá a arca vai ficar dentro desse templo, né? Então, e desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, né? Porque desde toda a trajetória desse povo israelita, desde que saiu de Moisés e Arão, tirou eles lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e Deus deu os mandamentos para esse povo israelita, eles foram rebeldes, morreram, Deus destruiu a muito com suas mãos mesmo, e também deixou que esse povo anteriores, né, das descendências mais anteriores de israelitas, fosse destruído por seus inimigos, porque eles eram desobedientes. Mas aquele que era mais obediente, Deus sempre os conservou, como aqui, né? E desde o dia que mandei houvesse juízes, né, sobre o meu povo, porque tinha juízes sobre esse povo israelita, antes de Davi, antes de Saul, antes de Samuel, antes de Sansão, antes de, eu esqueci do nome, daquela profetisa e etc. Havia juízes para comandar esse povo israelita, como está dizendo aqui, né? Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual será das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, e a quem tirei de diante de ti. Então, Deus vai ser misericordioso com ele, né? Com que ele vai açoitar, vai castigar, vai como se castiga um filho, né? Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Quer dizer, que Saul era um rei, tinha a benignidade de Deus, e Deus tirou de Saul a benignidade e ele se perdeu, né? E também tirou diante de Davi, né? Que Saul queria matá-lo, mas Deus não deixou, né? Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi.
o que Deus tinha mandado ele falar, né? Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Ainda foi, e ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. E que mais te pode dizer ainda, Davi, pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então, Davi crê sinceramente que não há outro Deus, ele está crendo sinceramente que não tem outro Deus a não ser Deus, que só deve se adorar a Deus e não a mais ninguém, né? É isso o que Davi revela, né? Por causa da palavra. Está dizendo aqui: por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, Davi falando, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti. Isso é de Davi reconhecendo Deus, né? Davi reconhecendo Deus, que não há nenhum semelhante a ele. E não há outro Deus senão a Deus, né? Tu só. Segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então, ele, Davi, dá a garantia, tem a garantia de que Deus é Deus e que Deus é todo-poderoso e que não há outro Deus semelhante a ele em poder, né, e em bondade como Deus, né? E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, gente única mesmo, porque Deus vem trazendo esse povo de longe, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos esta grande e terrível coisa a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e as seus deuses, né? Porque esse povo, toda essa trajetória, desde lá do segundo Egito, né? Do segundo rei maldoso, que escravizou esse povo israelita, eles são todo esse povo, tanto o povo israelita como os outros, os egípcios e muitos outros, faziam parte da legião do mal, né? Eles eram da legião de Satanás, né? O rei lá do segundo rei lá do Egito, onde eles foram escravizados. E nas suas andanças até chegar ao povo prometido, o povo, a sua terra prometida, eles passaram por muitas nações, onde essas nações eram da legião do mal, da legião de Satanás, onde eles adoravam deuses, né? Onde eles tinham deuses, aquelas estátuas onde eles faziam os seus pedidos para obter as suas coisas. E obtinham porque Satanás também é poderoso como Deus, né? Não para fazer um bem, fazendo um bem de maldade. Ele dá dinheiro, mas de maldade. Ele dá uma saúde de maldade para enganar a legião de Deus. Essa é que é a verdade. Muitos se confundem nos dias de hoje, né? Muitos se confundem nos dias de hoje, seguindo a legião de Satanás,
porque tem saúde, né? Tem muita riqueza, tem dinheiro, tem bens, recebe milagres, né? Que Satanás também faz milagres, enganando a esse povo para que esse povo permaneça escravo da legião do mal, escravo de Satanás. Então, ele faz com que esse povo acredite que ele é uma legião do bem, né? E enganam, né? Camufla a sua legião, fazendo bem às pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam bem, se sinta à vontade, se sinta agradável, se sinta bem feliz, mas na realidade é uma felicidade muito falsificada, porque não vem de Deus e sim de Satanás. E se essa pessoa não se arrepende, não deixa aquilo que está sendo dado para ele, ele vai queimar no lago de fogo e enxofre, porque faz parte da legião do mal, da legião de Satanás, e a legião de Deus não é isso que vocês vivem. Porque Deus dá para que você roube, né? Você tenha sucesso em um roubo, para que você tenha bastante dinheiro, para que você fique feliz por aquele roubo que você fez, né? Então você vai se sentir bem, né? Você vai numa igreja falsificada, onde os demônios estão ali fazendo milagre, você recebe um milagre nessas igrejas de Satanás e vocês pensam que é um milagre verdadeiro. Você está se sentindo bem, mas ele está fazendo isso com você para que você não deixe de ser escravo deles, que vocês não venham conhecer a verdade, a realidade da legião do bem e que vocês fiquem alegrando a ele. É isso que é. E vocês vá para a farra, beba, se divirta, ficam bem felizes, né? Não alegrando a Deus, mas alegrando a Satanás. Essa é a realidade. Que as mulheres se vestem, né? Mostrando os peitos, mostrando a barriga, mostrando as pernas, mostrando os seus corpos. E se essas mulheres ficam bem felizes por fazer essas coisas, mas não está alegrando a Deus, Deus vira as costas, não quer ver, não é que Deus os abandone, mas Deus não quer ver essas coisas, vira as costas para essas pessoas, porque ela está servindo a Satanás, elas estão felizes, mas estão felizes na legião do mal, na legião de Satanás. Outros que vai para a farra, bebe, se embriaga, e fica muito feliz, chega em casa, está sua mulher inocente, cuidando da sua casa, e ele ainda quer bater nela, quer discutir, porque Satanás, a sua esposa é do lado da legião do bem, mas Satanás vai destruir a sua família, bota a mulher na vida de um homem para destruir seu lar, etc, etc, né? E etc, e muitas as coisas que eu nem preciso explicar, que dá para vocês entender do que eu estou falando. Então, da mesma forma, é aqui esse povo israelita, também com uma diferença. Aqui, tudo aqui é material, nos dias de hoje é espiritual, porque se você deixa de fazer essas coisas, Deus vai estar com você, lhe defendendo. Aqui, Deus envia as pessoas para defender esse povo israelita, porque eles estão fazendo propósito materialmente. Deus destrói aos fios da espada, né? Deus aqui destrói por você ser desobediente e você vai esperar o lago de fogo. Aqui não, aqui Deus destrói, dá o poder de destruição na hora, né? Então, todo esse povo, eles não têm temor a Deus e assim eles são condenados, né? E esse povo israelita que transgride também, Deus os destrói, porque esse povo está sendo conduzido até chegar a Cristo, né? Esse povo que Deus tirou lá do Egito, Deus tirou ele de lá com um propósito de eles se redimirem, de tentarem conseguir converter o povo da legião do mal com esses ensinamentos, mas eles não fazem isso. E aqueles que estão opostos a ele tentam nos destruir, como nos dias de hoje, que se você fala uma verdade
para um povo que está na legião do mal, ele vai achar que você está se metendo na vida dele, está se introduzindo, falando mal dele, julgando ele, porque até o povo os evangélicos de hoje, quando você fala que eles estão errados, ele vai dizer para você, quando você fala a verdade para ele, ele vai dizer que você está julgando, né? E eles dizem, nós somos as igrejas erradamente, porque ele não entende da verdade. Seus pastores são lá da legião do mal, não entendem a verdade, então eles fazem aquilo que desagrada a Deus, pensando que está agradando a Deus, mas não, estão agradando a Satanás. Por isso que está escrito que quando eles chegarem lá no último dia, ele vai dizer, mas Senhor, não fizemos isso, Senhor, não fizemos aquilo, e Deus vai dizer para ele, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. É isso que acontece com esses evangélicos, com essas falsas igrejas que tem no dia de hoje, né? Porque eles não pregam a verdadeira palavra, o que é para ser um verdadeiro cristão. Eles pregam por intuito de arrecadação, por intuito de arrecadar dinheiro para seus deleites, para os deleites de seus pastores. Os pastores não querem trabalhar, os pastores querem viver às custas de seus membros. Os que eles arrecadam, quando tem um membro passando fome, eles não dão nenhum pacote de pipoca. Se for falar com o pastor, eles dizem que não tem, porque o dinheiro é só para os deleites dele e de seu regente, né? Essa é que é a verdade. Eu estou dizendo isso porque eu sei disso, tá? Não quero ofender a ninguém, mas se vocês investigarem as suas igrejas, vocês vão notar, se vocês investigar as suas igrejas, se vocês lerem a Bíblia, porque é o que acontece nas igrejas de hoje, o povo vai para a igreja, mas não lê a Bíblia, só come aquilo que o pastor dá. Então, por isso que eles não têm entendimento. Mas se você lê a Bíblia, não lê versículo, ler a Bíblia, ler a história, vocês vão entender que estão sendo enganados por esses falsos pastores que existem nos dias de hoje, nos falsos apóstolos, né? Que existem no dia de hoje, né? Então, são todos falsificados, igrejas falsificadas, porque vocês não lêem a Bíblia. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão entender. Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia não é ler um versículo que o seu pastor falou para você. É ler a Bíblia para entender o relato de cada livro, de cada página da Bíblia que está sendo escrito. Como eu estou lendo aqui para vocês, né? É a respeito desse povo israelita que está sendo afligido, foram afligidos por esse povo filisteu. Davi foi ungido rei para tomar conta desse povo, e agora Deus vai dar o poder a Davi de seguir agora para frente. Ele vai ter o poder de combater a todos e ficar eternamente para que o povo não venha ter mais essa coisa, né? Então, vamos continuar, tá? Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, né? Porque eles são únicos, esse povo israelita é único na terra, nesse tempo que Deus pegou com a mão direita lá e segurou esse povo desde de lá do Egito, né? Foi morrendo as gerações, né? Que já são milhões de anos nessa trajetória, né? E Deus sempre de mão firme com eles desobedecendo, e Deus indo lá, salvando eles, resgatando, como eu estou lendo aqui para vocês. A quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra diante do teu povo que tu resgataste lá do Egito, né? Desterrado as nações e a seus deuses, né? Porque eles viviam envolvidos com essas nações, e essas nações não oravam, não adorava a Deus, mas a Deus. Então, ele foi resgatado. Deus resgatou com mão firme, os tirou
da mão desse povo. E confirmaste o teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, o Senhor Deus, esta palavra que te falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirme-a para sempre e faze como tens falado, né? E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor Deus dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, relevaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa, portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, o Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Davi reconhece, né, que Deus é Deus, e que estas palavras, né, são verdade, né, e tens falado a teu servo este bem. Né? Se, pois, agora, servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre, diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Né? Servo Davi. Está falando Davi. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Venho com o vídeo de número 64, se eu não me engano. 64, se não me engano. Que vai ser em 2 Samuel 8. 2 Samuel, capítulo 8, que vai falar as vitórias de Davi sobre várias nações, né? Porque Davi vai se instituir rei e lá ao redor ainda vai estar muitas nações da legião do mal para se combater, povo que vão afligir o povo israelita. E Davi, como rei, como o poder que Deus deu a ele, ele vai combater a essas nações e vai ter vitória sempre, porque é Deus quem está no controle de tudo e quem dá o poder a Davi e a seus exércitos para que combata sem nenhuma falta, né? Deus vai na frente e com isso destrói a todos, né? É isso que eu vou ler no vídeo de número 64. Se Deus quiser, se Deus assim permitir, que vocês tenham muita paz, muita saúde, né? Que vocês possam prosperar segundo as graças de Deus que nos dá, né? Com suas obediências aos seus mandamentos, não mentindo, não roubando, não bebendo, não se prostituindo, não mostrando suas carnes, não adorando a deuses, nem a essas estátuas que o povo faz por aí, nem a santo inventado pela mão do homem, e assim você seguindo a legião de Deus, tendo o primeiro mandamento de sacrifício, que é o amor ao próximo, fazendo bem, ajudando aquele que necessita, perdoando os seus inimigos, para assim poder ter o galardão da vida eterna no último dia. Né? Muito obrigado a todos pela atenção e voltarei com o próximo vídeo de número 64. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.